Bom, pessoal, então vamos lá ver o que é que a gente pode trazer do uso de JavaScript na web. Como é que a gente pode utilizar o JavaScript para nos ajudar. Então, como a gente viu anteriormente, o JavaScript ele pode ser usado tanto no lado do cliente como do lado do servidor. Porém, aqui o nosso foco inicial vai ser no lado do cliente e normalmente segue a seguinte dinâmica. Scripts no cliente eles são executados no navegador, né? E aí ele segue essa dinâmica, onde primeiro o navegador faz requisição ao recurso, ele vai lá no servidor, o servidor retorna um código HTML e também JavaScript, e uma vez que essa resposta chega ao navegador e o HTML é renderizado, o nosso JavaScript é executado e realiza diversas ações de acordo com a necessidade do usuário. Então, essa é a dinâmica geral do JavaScript no cliente. Então, em geral, esse JavaScript ele vai manipular a página de acordo com ações do usuário. E qual é a vantagem de a gente fazer isso, usar o JavaScript no cliente? Uma do ponto de usabilidade, porque eu não preciso esperar o servidor responder por alguma coisa para reagir a uma ação do usuário. E normalmente, por conta disso, você dá essa resposta mais rapidamente para o usuário. Também do ponto de vista da eficiência, já que pequenas mudanças ou mudanças mais simples não precisam envolver o servidor. E a parte de orientação evento, que é algo que eu não conseguiria fazer no servidor, não é possível, que é justamente a responder a ações do usuário, como por exemplo uma tecla, um clique, algo desse tipo. Só dá para fazer no lado do cliente, porque só o cliente tem acesso à informação, então só dá para fazer com JavaScript. Porém, nem tudo é flow. A gente tem algumas limitações, por exemplo, de segurança, por exemplo, o código JavaScript ele está visível no navegador, você consegue ler o código que está sendo executado no site, você consegue inclusive debugar esse código em navegadores mais modernos, é por isso que o pessoal também faz uso de obfuscação e etc. Mas se você pode, se seu código não é tão bem feito, você pode estar exposto a alguma falha de segurança que pode ser facilmente descoberta. A questão da compatibilidade, que melhorou muito com a padronização do ECMAScript, mas ainda novas funcionalidades às vezes não são implementadas em todos os navegadores, então corre o risco de um código ainda funcionar em um e não no outro. E a parte aqui eu chamo de poder, porque tem uma série de limitações. Eu, por exemplo, eu não consigo escrever no arquivo, eu não consigo abrir conexão com um banco de dados e outras coisas mais. Porém, ainda é muito útil para a gente, principalmente por conta da programação orientada a eventos. Então, nossos programas, mesmo no cliente ou no servidor, eles não têm função principal, não é como o Java, como o C, que tem a função main. E no lado do cliente, basicamente, ela vai estar ali reagindo a eventos dos usuários, a ações dos usuários que a gente chama de eventos. Então, aqui é um exemplo, eu tenho o meu código HTML, aqui tem um botão. Ao clicar nesse botão, um evento é lançado. Nesse caso, ele seria capturado por um handler, na verdade, uma função que trata o evento. Essa função seria executada e como resposta a essa função, como resultado da execução dessa função, uma alteração seria feita na minha página. Então é assim que a gente vai responder a eventos. Mas para isso a gente precisa incluir o JavaScript, que pode ser incluído diretamente no HTML, mas a boa prática diz que ele deve ser colocado no arquivo externo dentro da tag head. Esse arquivo tem a extensão JS. Porém, alguns frameworks sugerem colocar no final da tag body, na última linha antes de fechar o body. Será que isso é o correto? Vamos ver por que é que eles sugerem isso. Então, para a gente entender, primeiro a gente tem que saber que o HTML é carregado de forma sequencial. Então, começa lá na primeira linha e ele vai linha por linha, de cima para baixo, carregando e fazendo passe e renderizando. Então, por padrão, o JS, o JavaScript, seria carregado antes do HTML todo, porque ele está no head. Então, antes do conteúdo ser carregado, o conteúdo que fica visível para o usuário, eu teria que carregar o JavaScript. E enquanto ele está sendo carregado, o código de carregamento do HTML é pausado, certo? Então, ele espera o JavaScript ser carregado, ser executado, para depois voltar. Então, para a gente entender melhor, vamos olhar para essa linha de execução. Então, aqui é o caso padrão, todo mundo fazia antigamente, JavaScript dentro do head. Então, inicialmente, ia começar o passe do HTML. Ao entrar no head, e mais especificamente no JavaScript, ele ia fazer um download do JavaScript. E então ia executar o JavaScript. Ao final da execução, carregar o HTML, terminar o carregamento. Ou seja,
enquanto está ali fazendo download e executando JavaScript, o HTML fica pausado. Então pode ter um atraso aí até o usuário ver o conteúdo. Como os scripts dos frameworks cresceram bastante, eles sugerem a colocar no final do bar, justamente para evitar esse problema de demorar muito até carregar o HTML. Então, com o resultado, a execução fica desse jeito. Ele carrega todo o HTML, renderiza, após isso ele faz o download e depois executa o JavaScript. Então, é por isso que eles sugerem colocar no final do body. Porém, hoje a gente tem mais opções que fazem com que essa opção talvez não seja necessária, ou pelo menos ela não será necessária a curto prazo, vocês vão entender por quê. Uma delas é usar o atributo async. O que acontece? Ao fazer isso, o carregamento é em paralelo do HTML e do JavaScript, porém a execução, o HTML é pausado enquanto é executado o JavaScript. Após isso, continua o passo. Então essa é uma opção. E uma segunda opção é o defer, que faz o carregamento sem paralelo e a execução é feita após a conclusão do carregamento do HTML. Então esse aqui substitui perfeitamente o body. Porém, ele ainda não é executado, não é implementado por todos os navegadores. Então, é importante você saber, e tem algumas perguntas que auxiliam a saber qual desses você deve utilizar. Então, a primeira é se você declarou lá no head ou no body. Se for no body, você não precisa fazer nada. Se for no head, você continua. Tem que saber se o script é autônomo. Ele depende de outro script? Ele depende de algum elemento da DOM? Porque se ele depende de outro script, talvez o outro script tem que ser carregado primeiro. Então você tem que ver se o async funciona, se deixa o defer, se deixa só na ordem que está lá, padrão. Então é uma coisa importante. E outra, se ele depende de alguém da elemento DOM, que é a página que no final das contas dizendo que ele depende de alguém do HTML. E aí vocês vão ver mais na frente o que é isso. Então isso é uma questão a ser levada em consideração. E a outra é se você depende do DOM esteja totalmente carregado, que isso quer dizer, em miúdos, ele depende do HTML todo pronto, ou seja, se a execução dele depende de algum elemento que está lá no HTML na página, tem que estar. E caso ele carregue antes e o elemento não existe ainda porque não foi renderizado, vai dar problema. Então essas são as respostas que você tem que, perguntas que você tem que responder para saber como incluir seu JavaScript. Mas no geral, lá no head resolve, ou no final do bar, se você estiver usando um framework CSS desse moderno, como o Bootstrap. Então, pessoal, era isso para a nossa introdução. Espero que você tenha gostado e continue assistindo a nossa série de vídeos sobre JavaScript na web. Valeu!